Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aulinha de história. Na aula passada a gente já havia falado sobre a Revolução. Ô, prof, tá doido. Sobre a colonização inglesa. E hoje a gente vai falar sobre a colonização francesa e a colonização espanhola. O prof tá ficando doido, não liga. Bom, pra gente falar da colonização espanhola, o prof já passou todo o contexto de como é as colonizações, como foi a inglesa, a gente está terminando. Mas a gente vai começar a espanhola, nas aulas ao vivo a gente intensifica a espanhola, a gente tem que falar um pouco sobre a espanhola, um pouco sobre a inglesa. A gente vai falar sobre a francesa também, a holandesa, porque elas também são importantes pra gente. E bom, vamos lá. Seguinte. A expansão, novamente, é bom, o prof sempre vai falar isso para vocês, porque é sempre bom pontuar determinados fatores para que eles fiquem muito bem memorizados na cabeça da gente. A expansão do comércio europeu, a partir do século XV, vai fazer que as grandes navegações europeias aconteçam e eles vão empreender aí suas políticas que visavam ampliar o seu fluxo comercial, né, como forma de fortificar o seu estado econômico, de nascentes de monarquias nacionais, que a gente estava vendo lá também a questão das monarquias nacionais que a gente viu lá, né, no Estado-nação, essas coisas assim. Bom, a Espanha então alcança um estrondoso passo, né, a anunciar a existência de um novo continente ao oeste. E neste momento ficou conhecido como o Novo Mundo. E que desperta a curiosidade e a ambição, né, e concretiza a colonização dessas novas terras. Ao chegarem por aqui, então, os espanhóis vão se deparar, né, com a existência de grandes civilizações capazes de elaborar complexas instituições políticas e sociais, religiosas, econômicas, assim por diante. E muitos desses centros urbanos criados, né, pelos povos chamados pré-colombianos superavam a pretensa sofisticação das modernas, desenvolvidas e civilizadas cidades da Europa. A gente já falou sobre isso, mas só para falar de novo, realmente, os contextos que a gente vê aqui na América Latina, existiam sociedades muito melhor estabilizadas que os próprios europeus. E apesar dessa descoberta, né, descoberta entre aspas, a gente tem que salientar que a satisfação dos interesses econômicos mercantis era infinitivamente maior do que o valor da experiência cultural, ou seja, era muito mais importante a questão econômica do que a questão cultural. Eles estavam nem aí para a cultura dos pré-colombianos. O mais importante era o money no bolso, porque eles gastaram muito dinheiro para fazer toda a busca pelo novo mundo, e agora que eles chegaram, eles precisavam recuperar o dinheiro que eles gastaram, e recuperaram em inúmeras vezes um valor maior, mas tudo bem. Um dos mais debatidos processos de nominação da população nativa aconteceu quando o conquistador Hernán Cortés, a gente já falou dele, né, o monstro, considerado um demônio, liderou ações militares, né, que subjugaram o Império Azteca, então controlado pelo Montezuma, e em razão da inegável inferioridade numérica, né, nos questionamentos como uma nação do porte tão pequeno como a Espanha foi capaz de impor o interesse contra aquela numerosa população indígena. Para a gente explicar isso, então, essa questão, a gente deve avaliar uma série de fatores inerentes, né, a essa terrível e violenta experiência que marca o passado americano. Primeiramente, a gente precisa frisar, né, a superioridade bélica dos europeus, que contavam com potentes armas de fogo que atordoavam os nativos que se deparavam com a inédita imagem de homens montados a cavalo. E, ao mesmo tempo, o próprio contato com os europeus abriu o caminho para a instalação de epidemias que matavam as populações nativas em poucos dias. Um dos maiores fatores de mortalidade, né, desses nativos foi a gripe e a infecção. Infecção não. Não é infecção, como que fala? Ai, fugiu o nome. Intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar. Eles morriam em pouquíssimos dias, não tinham remédio, não tinham nada.
E hoje a gente brinca, né, de ficar fazendo charme, de tomar remédio quando acontece alguma coisa com a gente. E naquela época eles morriam por isso. Morriam por uma gripe, morriam por uma intoxicação alimentar, porque naquela época não tinha isso aqui, né? Aqui não tinha. E isso foi trazido de fora com os europeus para cá. Bom, enquanto o confronto, né, e as doenças funcionavam como importantes meios da dominação, a gente também tem que dar devida importância a outra estratégia espanhola. Em alguns casos, os espanhóis instigavam o acirramento da rivalidade entre duas tribos locais, e dessa forma, depois dos nativos se desgastarem em conflitos, a dominação hispânica agia de forma de controlar essas tribos em questão. E fora que eles juntaram inúmeras tribos rivais aos astecas para conseguir sobrepor o império deles. Depois da conquista, então, né, os colonizadores tomaram as devidas providências, né, para assegurar os novos territórios e, no menor espaço de tempo, né, viabilizar a exploração econômica dessas terras. Lembrando que a espanhola é uma colonização exploratória, tá? E a extração dos metais preciosos, o desenvolvimento das atividades agroexportadoras, tudo isso vai nortear uma nova feição nessa América colonizada. E para existir o cumprimento, né, de tamanha tarefa, além de contar com uma complexa rede administrativa, os espanhóis também vão aproveitar da mão de obra dos indígenas que foram derrotados aí nesse momento, né? Somente assim, na passagem dos séculos XVIII para o XIX, momento em que a Revolução Industrial e o Iluminismo ganhavam forma, observou-se, né, que observou o fim dessa exploração colonial e os processos de independência desenvolvidos por todo o continente abriam um caminho, né, para a formação de um novo e grande mosaico de uma nação e um estado, né, que vão se dar depois dessa colonização. Bom, continuando. Bom, pessoal, continuando então, só para ficar bem claro, né? Essa conquista da América Espanhola, ela ocorreu principalmente pelo fator, né, do meio da violência, que foi bastante ressaltado, né, nos relatos dessa época. Os contatos iniciais foram até amigáveis e logo foram superados pela ambição dos espanhóis em conquistar e explorar esse território, principalmente pela busca dos metais preciosos. A chegada dos espanhóis aqui, ela foi em 1492, né, com a Isabel de Castela e o Fernando de Aragão, também conhecido como os Reis Católicos, e fizeram uso da sua influência, né, a conquistada após anos de lutas contra os muçulmanos na Península Ibérica. Com a Igreja Católica, assim também surgiu o Tratado de Tordesilhas, em 1994. O aval da Igreja Católica, né, durante o século XV era extremamente importante, porque as decisões decretadas pelo Papa estavam acima das decisões dos reis, e o tratado estipulou uma linha imaginária na América. Assim, as terras descobertas a oeste da linha foram nomeadas como de posse da Espanha, e as descobertas a leste foram nomeadas como posse de Portugal, mas eles não imaginavam que era tamanha terra assim que eles iam encontrar. Nas terras consideradas espanholas pela Igreja, então haviam duas grandes civilizações, os astecos e incas, a gente já falou disso. Essas civilizações eram extremamente avançadas, e os espanhóis haviam passado uns séculos lutando contra os muçulmanos lá na Península Ibérica, né, em um processo chamado Reconquista, e assim viram as expedições na América uma nova reconquista ainda, né, uma vez que os povos nativos não eram cristãos, era muito mais fácil dominá-los do que os próprios muçulmanos. Então, para finalizar sobre essa conquista na América, é importante a gente considerar que não havia financiamentos da coroa para as expedições, e que em geral eram financiados por banqueiros interessados no retorno financeiro dessas expedições, e caso fossem encontrados metais preciosos, obviamente. Entretanto, era necessária uma autorização da coroa espanhola para que uma expedição fosse realizada. Hoje a gente sabe que inúmeras expedições foram realizadas de maneira clandestina, e toda expedição autorizada pela coroa tinha como obrigação o pagamento do quinto dos impostos. A cobrança era 1/5 ou 20% de todas as riquezas obtidas. Então, pessoal, para finalizar isso, e é isso por hoje, nas aulas ao vivo a gente vai trabalhar questão de sociedade, política, economia.
das colônias e assim por diante. Então é isso por hoje. A gente continua na próxima, beleza? Até!